Nesta aula, nós vamos falar sobre densidade e como efetuar cálculos utilizando esta propriedade da matéria. Oi, eu sou o professor Lucas Fagundes. Vamos juntos? Pessoal, densidade nada mais é do que a relação entre a massa de um determinado material e o volume ocupado por este mesmo material. A gente pode expressar essa relação numa forma de uma expressão matemática, da seguinte forma, olha comigo no papel. Densidade é a relação entre massa e volume. Na aula anterior sobre unidades de medidas, a gente viu que massa geralmente pode ser expressa nas unidades grama, quilograma, tinha também o miligrama e o tonelada. Mas quando se trata de densidade é muito mais comum a gente usar só essas duas unidades. E o volume, ele pode ser expresso tanto em litros, mililitros, centímetros cúbicos. No sistema internacional, a unidade de medida de volume é o metro cúbico, mas para densidade não é a unidade mais usada. É muito mais comum aparecer litros, mililitros, centímetros cúbicos. Lembra também que litro equivale a decímetro cúbico. Um decímetro cúbico é igual a um litro e um mililitro é igual a um centímetro cúbico. Com essas informações, a gente vê que as unidades mais comuns são as seguintes. Eu vou colocar aqui, olha, as unidades para a medida da densidade. A gente tem as unidades gramas por mililitro, que é equivalente à unidade aqui, olha, grama por centímetro cúbico. Perfeito? Elas têm um mililitro é igual a um centímetro cúbico, então tanto faz você escrever 1 grama por mililitro ou 1 grama por centímetro cúbico. Só fique atento ao que o problema que você estiver resolvendo, né, vai estar pedindo para você. Tá? Outra unidade comum é o quilograma por litro, que também é equivalente ao quilograma por decímetro cúbico. Essas são as unidades mais comuns de densidade e é interessante notar que elas são equivalentes do ponto de vista numérico apenas, mas não necessariamente de unidades. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar a água como exemplo. A água é uma substância que tem densidade 1 grama por mililitro. A densidade da água ela também pode ser expressa como 1 grama por centímetro cúbico. A densidade da água é igual também a 1 quilograma por litro e é também igual a 1 quilograma por decímetro cúbico. O que eu estou te dizendo é que 1 grama de água ocupa o volume de 1 mililitro. 1 quilograma de água ocupa o volume de 1 litro. Tá? Isso também, a densidade também é conhecida por muitos como massa específica. Eu vou anotar aqui no cantinho, olha, massa específica da substância. E quando a gente começa a estudar densidade, é legal lembrar de uma pegadinha que sempre fazem com a gente quando a gente é criança. O que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Na verdade, esses dois materiais eles vão ter o seu peso dependendo do planeta que eles estão. Quem estuda física sabe do que eu estou falando. Né? O peso ele depende da aceleração da gravidade. Mas os dois estão no mesmo planeta, no planeta Terra. A massa dos dois vai ser de 1 quilo. A massa dos dois vai ser idêntica. O que vai variar é o volume ocupado por cada um deles. O volume de 1 quilo de algodão é muito maior do que o volume de 1 quilo de chumbo, que é provavelmente menor do que 1 litro. Tá? Provavelmente não, com certeza menor do que 1 litro. Perfeito? Eu vou mostrar agora para vocês como a gente faz alguns cálculos envolvendo densidade. Eu peguei aqui um primeiro exemplo, que é o seguinte: um pedaço de madeira possui uma massa de 20 gramas e ocupa um volume de 50 centímetros cúbicos. Calcule a sua densidade em gramas por centímetro cúbico. Vamos ver como que nós fazemos esse cálculo. Olha, a massa desse material é igual a 20 gramas. O volume ocupado por esse material, que é um bloquinho de madeira, é de 50 centímetros cúbicos. Então, a sua densidade vai ser massa dividido por volume. 20 gramas dividido por 50 centímetros cúbicos. Fazendo a conta bonitinho, você vai ver que vai dar aqui 2 por 5. Se você resolver, vai ser igual a 0,4 gramas por centímetro cúbico. Perfeito? Este aqui é o valor da nossa densidade.
Tá aqui. Vamos fazer mais exemplos para a gente ver se a gente está entendendo. A densidade do ouro é igual a 19,3 gramas por centímetros cúbicos. Qual o volume em decímetros cúbicos de uma barra de ouro de 1 quilograma? Olha, pessoal, a gente fez lá, né, um problema com um bloquinho de madeira e viu que a densidade dele era 0,4 gramas por centímetros cúbicos. A dessa barra de ouro é 19,3, ou seja, uma densidade quase 40 vezes maior do que a daquele bloquinho de madeira, perfeito? O que quer dizer que uma mesma massa de ouro vai ocupar um volume muito menor. Vamos ver se isso é verdade. 19,3 gramas por centímetros cúbicos. Vamos ver qual é o volume de uma barra de ouro de 1 quilograma em decímetros cúbicos. Olha, a densidade está em gramas por centímetros cúbicos. Seria legal se ela tivesse em quilogramas, para coincidir com a massa que a gente está procurando aqui, e a unidade de volume aqui no denominador da densidade, seria legal se ela tivesse em centímetros cúbicos para combinar com o volume da pergunta. Vamos ver como que a gente faz isso. Olha, a densidade é igual a 19,3 gramas por centímetros cúbicos. Eu vou fazer essa densidade virar quilograma da seguinte forma. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Isso daqui é um fator unitário de conversão. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então eu posso multiplicar essa equação por esse fator de conversão, porque esse daqui vai ser o que a gente vai chamar de fator, deixa eu colocar aqui, né? Um fator unitário. A mesma coisa que multiplicar a equação por 1. E aí, olha, tudo que é grama vai virar agora quilograma, perfeito? E aí eu vou ter 19,3 quilogramas, ocupa aí 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos, né, é a mesma coisa que 1000 mililitros, que é a mesma coisa que 1 litro, tá? 1000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1 litro, e 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. A gente fez isso também na nossa aula de conversão de unidades. E aí a mágica acontece aqui, tá? 1000 cancela com 1000, e o meu resultado já está em quilograma por decímetro cúbico. No início dessa aula, eu falei para vocês que grama por centímetro cúbico, grama por mililitro, quilograma por decímetro cúbico, essas unidades elas seriam equivalentes do ponto de vista numérico. Tá? Aqui, olha, o resultado dessa densidade é que ela vale 19,3 quilogramas por decímetro cúbico, ou quilogramas por litro, tá? Então, cada litro de ouro, é estranho falar assim, porque a gente normalmente usa a unidade de litro para líquidos, tá? Mas cada decímetro cúbico de ouro tem 19,3 quilos, isso é muita coisa, tá? Quer dizer que uma barrinha de ouro do tamanho de uma caixa de leite de 1 litro, não é? Ela vai ter um peso aí, uma massa de 19,3 quilos. Agora sim, agora o problema está confortável para a gente resolver. Densidade é massa sobre volume. Eu tenho uma barra de ouro de 1 kg e ele quer saber qual é o volume em decímetros, tá, ocupado por essa barrinha de ouro. O volume vai ser, então, 1 kg dividido por 19,3 kg por decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que colocar aqui, ó, decímetro elevado a menos 3. Porque como se eu pegasse aqui, olha, repetisse a base e subtraísse os expoentes, sobe decímetro a menos 3 aqui, tá? Vou cancelar o quilo com quilo, né? O resultado tem que aparecer aqui para mim como uma unidade de volume. Então a gente sobe aqui. O volume vai ser igual a 0,05 decímetros cúbicos. Tá certo? Se você quiser colocar isso aqui em centímetros cúbicos, isso aqui vai ser 50 centímetros cúbicos. Então, olha, é uma barrinha bem pequena, bem pequena. Se você quiser ter uma ideia da dimensão, eu vou apresentar o cálculo aqui para você. Fazendo o cálculo aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai ver que essa barrinha de ouro, para ter esse volume, ela teria ali
ela seria, por exemplo, um cubo de aresta aqui, aproximadamente, vou fazer o desenho, aproximadamente 3,7 centímetros. Um cubo de 3,7 centímetros daria aproximadamente 50 centímetros. Perfeito? Para você ter noção de quão pequena seria essa barrinha de ouro. Uma barrinha de 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros, ela teria uma massa de 1 kg. E aí você teria noção da densidade desse material. Ele seria bem pesadinho para o volume que ele ocupa. Vamos ver mais um exemplo agora, envolvendo uma substância na fase líquida. Você tem aqui, olha, o etanol possui uma densidade de 0,8 gramas por mililitro. Qual a massa em quilogramas de etanol que pode preencher um tanque de combustível de volume igual a 50 litros? Mais um problema legal onde a gente tem que fazer várias conversões de unidades, porque a densidade está em grama por mililitro. A massa de etanol que é pedida, ela está em quilogramas, e o volume do tanque está em litros. Olha, você pode fazer da forma como você quiser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa fórmula de novo, que é 0,8 gramas para cada 1 ml, isso daqui é a minha densidade, né? É essa informação que eu tenho. 1000 mililitros é igual a 1 litro, então isso daqui é o meu fator unitário de conversão, eu vou chamar ele de FU, a gente já aprendeu o que é fator unitário. Ele vale 1 porque 1000 mililitros é igual a 1 litro, só que como ele é colocado de maneira conveniente, eu vejo que 800 gramas ocupa 1 litro. Essa daqui é a densidade do etanol, 800 gramas por litro. Mas como eu já quero a massa em quilograma, tá? Eu posso colocar isso daqui em quilogramas. Da seguinte forma, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então eu vou multiplicar por 1 quilograma dividido por 1000. Aí você deve estar se perguntando, poxa, por que você não pode fazer 1000 gramas dividido por 1 quilograma? Porque se eu coloco 1000 gramas dividido por 1 quilograma, o grama não ia cancelar com essa unidade da forma como eu escrevi aqui. Tá vendo? Porque eu escrevo da maneira que seja mais conveniente para que a gente possa cancelar as unidades. E tá aqui, tá feito, grama com grama, sobrou quilograma por litro. A densidade do etanol ela é igual, depois de fazer a conta, porque o 1000 aqui também vai sumir, olha lá, 1000 sumiu com 1000, vai ser 0,8 quilogramas por litro. Mais uma vez eu estou te provando aquilo que você já sabe do início da nossa aula. Quilograma por litro, quilograma por decímetro cúbico, grama por mililitro ou grama por centímetro cúbico, você pode usar o mesmo valor numérico. Então tá aqui, a nossa densidade, massa sobre volume. Densidade, 0,8 quilogramas por litro. Massa, não sei, é o que ele quer saber. Volume do tanque, 50 litros, tá certo? Tá? A massa, então, vai ser igual a 50 litros, que multiplica 0,8 quilogramas por litro. Tá? Vamos cancelar o litro com o litro aqui. Vai ficar 50 vezes 0,8 ou 5 vezes 8, né? Porque você pode andar com essa vírgulazinha para cá. E aqui é como se fosse 50,0, você anda com a vírgula para cá. Pronto. Tá? E aí vai ficar 50 vezes 0,8 vai dar 40 quilogramas. Tranquilinho? Legal, né? Facinho de fazer. Beleza. Vamos continuar aqui então, olha. Densidade de alguns materiais que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu trouxe aqui para a gente fazer uma análise alguns materiais como sendo o ouro, mercúrio, prata, cobre, ferro e alumínio, para a gente fazer uma conversa rápida sobre o que significa esses valores de densidade. Cada material tem o seu valor de densidade característico. Substâncias puras, elas têm densidades muito bem definidas. Tá? Óbvio, essa densidade ela depende de qual temperatura o seu material está, porque a temperatura ela mexe no grau de movimentação das partículas, fazendo com que elas possam se afastar, no caso de um aquecimento, ou se aproximar, no caso de um resfriamento. Isso tudo não altera a massa do material, altera apenas o seu volume.
Então, a temperatura ela pode alterar a densidade do material. Tá? Então, a maioria dos materiais são sensíveis à temperatura no quesito densidade. Gases são extremamente sensíveis à temperatura. A densidade dos gases ela varia bruscamente com pequenas variações de temperatura. E a densidade dos gases também é sensível à pressão, né, segundo a qual esses gases estão sendo submetidos. Perfeito? Aqui eu tenho essas substâncias, todas elas na fase sólida e a água na fase líquida, tá? E as densidades dela. Eu posso usar então, por exemplo, uma técnica para diferenciar ouro de cobre, porque o ouro tem uma densidade muito maior do que a do cobre. Isso daí, por exemplo, se eu tivesse uma coroa que fosse feita de algum material que estivesse imitando ouro, tá? Eu quisesse realmente saber se ela era de ouro, eu poderia, por exemplo, pesar essa coroa, medir a massa dela, no caso, em uma balança, e colocar essa coroa num recipiente onde eu consiga medir qual é o volume deslocado. E, eureka, pronto, você vai descobrir se esse material é feito de ouro ou não, simplesmente analisando a sua densidade, perfeito? Pesquise aí sobre a experiência de Arquimedes, o princípio de Arquimedes. Tá? Você vai ver muito da explicação física do significado da densidade, a ideia de empuxo. Eu acho que vale a pena aprofundar na física. Aqui na química a gente vai ser um pouco mais objetivo em relação ao cálculo da densidade. Vamos ver aqui então, olha, como que a gente lida com os diferentes materiais e o cálculo da densidade. Eu trouxe aqui mais um exemplo, o exemplo de número 4, vou diminuir aqui. Você tem aqui, olha, o exemplo da Mackenzie, num recipiente calibrado contendo 485 mililitros de água, densidade igual a 1, colocou-se um objeto feito de um único material de massa igual a 117 gramas. Observou-se que o objeto imerge e que o nível da água no recipiente passa a ser de 500 mililitros. Com esses dados e consultando a tabela abaixo, pode-se afirmar que o objeto pode ser feito de... Aí você tem lá chumbo, densidade, ferro, sua densidade, osso, cortiça e pedra. Vamos ver como que isso funciona. Olha, ele me fala o seguinte, eu tenho um deslocamento de volume. Ao você inserir o material dentro do recipiente calibrado, você vê que o volume passa de 485 para 500. Tá? Então é como quando você submerge, por exemplo, numa banheira, né, você vê que a água da banheira sobe um pouco, tá certo? Tá? Então você vai ver que o volume do nosso material, vou colocar aqui o material mate, ele vai ser 500 menos 485 mililitros. O volume do nosso material é de 15 mililitros. Está aqui. A massa do nosso material, tá, é de 117 gramas. E a densidade está aqui em grama por centímetro cúbico. 15 mililitros é igual a 15 centímetros cúbicos. É a mesma coisa, tá certo? Então, olha, o que eu vou fazer? Para identificar quem é o meu material, eu vou calcular a densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. Eu tenho a massa do meu material. A massa do meu material ela vale 117 gramas. Vamos lá, 117 gramas. O volume ocupado pelo meu material é de 15 centímetros cúbicos. E aí eu fico naquela dúvida, putz, vou ter que fazer uma conta aqui, né? Vai dar um trabalhinho. Nem tanto, deixa eu só acertar aqui para que vocês possam ver. Tá aqui. Vai dar um trabalhinho na minha conta, tá? Mas eu já posso imaginar que, olha, 117 dividido por 15, olha, se fosse 117 dividido por 10, daria 11,7. O material em questão ele tem um volume maior do que 10. Então, olha, de cara eu já posso descartar o chumbo, tá certo? E se fosse 117 dividido por 20, tá? Ia dar ali, olha, 11,7 dividido por 2 ia dar 5,85. Perfeito? Se o volume aqui fosse 20, ia dar 5,85. Tá? Então, olha, como o volume é menor do que 20, eu posso descartar todas as densidades que são menores do que 5,85.
Perfeito? Então, olha, eu fiz por eliminação, sem fazer conta. Mas se você fizer a conta, 117 dividido por 15, você vai achar que esse valor é o valor da densidade do ferro, 7,8 gramas por centímetros cúbicos. E aí você mataria a alternativa. Você tem o ferro como o seu material misterioso que foi ali enfiado dentro do seu recipiente calibrado de água. Beleza? Agora vamos lá para um comentário a respeito da densidade e flutuabilidade. Eu tenho aqui dois materiais. Um pedaço de granito, vou escrever aqui, olha. E um bloquinho de madeira. Olha, a densidade do granito ela é variável, porque o granito ele é uma mistura de materiais, então todas as misturas elas não têm densidades constantes, a densidade delas elas sempre vão estar numa faixa de valores. As substâncias puras elas têm densidades bem definidas, que variam com a temperatura, mas a densidade delas é bem definida. Tá? A madeira também tem densidade variável, você pode ter infinitos tipos de madeira, aí, você tem uma variedade imensa de materiais contendo madeira, então a densidade dela não vai ser constante. Tá? Eu vou pegar aqui mais um bloco de granito que tem a densidade 2,7 gramas por centímetros cúbicos, que vai estar aí dentro da faixa de densidades prováveis para o granito, e um bloco de madeira de densidade 0,4 gramas por centímetros cúbicos, tá certo? Que também é uma possível densidade para madeira. Se eu tento inserir esses dois materiais no meio, tá? Que é um meio contendo água aqui, por exemplo, né? Se aqui for água, a água tem densidade 1 grama por centímetro cúbico. O que aconteceria? Esse bloquinho de madeira, se eu tento colocar ele dentro da água, eu iria observar que ele flutuaria na água, ele iria ficar na superfície, enquanto que o bloquinho de granito ele iria para o fundo. Quem tem maior densidade tende a deslocar mais massa para um menor volume e afundar no líquido. Então, olha, materiais mais densos do que o líquido, eles afundam. Materiais menos densos do que o líquido, eles ficam na superfície do líquido. Então, olha, na ordem aqui, deixa eu voltar as coisas para o seu lugar, na ordem a gente vai ver que a densidade do granito é maior do que a densidade da água, que é maior do que a densidade da madeira. Essa informação a respeito da flutuabilidade ela vai ser importante quando você falar de um método de separação de misturas que a gente conhece como flotação. Se eu tivesse, por exemplo, uma mistura de água, areia e serragem, se eu tivesse, perdão, uma mistura de areia e serragem e quisesse separar essa mistura de areia e serragem, eu poderia, por exemplo, usar a água como meio de densidade intermediária, porque a areia iria para o fundo e a serragem iria para a superfície, aí você só retiraria a serragem da superfície, beleza? Agora, e se eu estiver falando de líquidos que não se misturam? Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso da água e óleo. A água a gente já sabe, a água tem densidade 1 grama por centímetro cúbico. E o óleo de cozinha, ele tem densidade... O óleo de cozinha, ele tem densidade de aproximadamente 0,8 gramas por centímetro cúbico. O que acontece aqui, então, olha, como os dois formam uma mistura que a gente chama de mistura heterogênea, tá? Eles são immiscíveis, água e óleo são immiscíveis, a gente vai ver que eles não vão formar uma mistura homogênea e eles vão se separar em duas fases distintas. E a fase menos densa ela vai ficar na superfície, no caso, o óleo. Aqui eu até recomendo depois vocês pesquisarem no YouTube a torre de líquidos do Manual do Mundo. Foi um desafio legal que o Iberê, do canal Manual do Mundo, propôs de montar uma torre com vários líquidos. Eu acho que ele usou água, detergente, azeite, álcool, né? E é legal porque se você tentar colocar o álcool com a água, como álcool e água são miscíveis, eles vão formar uma única fase.
mesmo tendo densidades diferentes. A densidade do álcool também ali é próximo de 0,8, não sei o valor de cabeça aqui agora. Mas eles formam um sistema com uma única fase. E aí, olha, a miscibilidade ela não depende só da densidade, ela depende da natureza das interações entre as moléculas, as partículas que compõem a substância, perfeito? A densidade é um fator para você analisar, no caso de substâncias que são immiscíveis, para você analisar quem vai ficar numa fase superior, quem vai ficar numa fase inferior. Você deve lembrar, né, um pouco atrás nessa aula, se você voltar aí no vídeo, você vai ver que tinha uma tabela com a densidade de vários materiais, dentre eles estava o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é mais denso do que a água. Então, a princípio, ele afundaria na água. Mas o que acontece é, quando eu coloco cloreto de sódio na água numa concentração apropriada, numa quantidade apropriada, eu vejo que ele se dissolve. Porque ele interage com a água de forma a formar uma solução aquosa. Isso é importante de saber, tá legal, pessoal? Perfeito? Então, para essa aula é o que a gente tinha para falar. Depois eu vou colocar mais alguns exercícios envolvendo a ideia de densidade, principalmente exercício envolvendo gráficos. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, já deixe o joinha, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curta os nossos vídeos, aproveite, aí tem bastante material produzido com bastante carinho para vocês. Perfeito? Um grande abraço para todos vocês e valeu!